Sabe aquela sensação de que a gente faz tudo certo? Lê os livros, participa do seminário sobre como enriquecer, mas no fim do dia, a conta bancária continua a mesma? Muita gente passa por isso. E aí fica a pergunta: o que é que está faltando? Bom, segundo T. Harv Eker, o autor do livro que vamos analisar hoje, o segredo não está no que a gente faz, está em algo bem mais fundo, uma espécie de programação interna que a gente nem sabe que tem. É exatamente essa a grande questão, né? Por que algumas pessoas parecem ter um imã para dinheiro, enquanto outras, bem, lutam a vida inteira? O livro defende que a resposta não está lá fora, sabe? Não é uma nova estratégia de mercado, nem um investimento secreto. A chave está escondida aqui dentro, na nossa própria mente. E aqui vem a primeira virada de chave. A gente tende a focar no que é visível, né? Na ponta do iceberg. As estratégias de negócio, as táticas de investimento, a gente acha que é isso que importa. Mas o Eker diz, espera aí, isso é secundário. Porque se a base desse iceberg, aquela parte gigante que fica debaixo d'água, se essa base não tiver programada para o sucesso, pode tentar a estratégia que for na superfície, não vai fazer muita diferença no final. E essa base, essa peça fundamental, ele chama de modelo financeiro. Para entender melhor, pensa num termostato. Imagina que seu termostato financeiro interno está programado para, sei lá, 22 graus. Se de repente aparece uma fortuna na sua vida, tipo um aquecedor ligado no máximo, a sua mente subconsciente vai dar um jeito de se livrar desse calor extra para voltar para os confortáveis 22 graus. É essa programação interna que, no fim das contas, define o resultado. E essa citação do próprio autor, nossa, ela resume tudo. Parece uma afirmação bem forte, né? Mas ela explica um fenômeno que a gente vê por aí. Por que alguns milionários que perdem tudo conseguem reconstruir a fortuna rapidinho, enquanto, por outro lado, ganhadores de loteria muitas vezes voltam à estaca zero? A resposta é que o verdadeiro patrimônio não era o dinheiro, era a mente, que já estava programada para criar riqueza. Para deixar isso ainda mais claro, o livro traz uma metáfora excelente, a da árvore. Pensa na vida financeira como uma árvore. A maioria de nós fica olhando para os frutos, ou seja, os resultados, né? O saldo no banco, os salários, os bens. E quando a gente não gosta do que vê, o que a gente faz? A gente fica obcecado pelos frutos, tentando mudar o resultado ali na ponta. Só que aí vem o pulo do gato. Os frutos são uma consequência das raízes. O que a gente vê é criado por aquilo que a gente não vê. Então, para mudar de verdade os resultados financeiros, não adianta ficar mexendo nos galhos. É preciso parar, pegar a pá e começar a cavar, para trabalhar nas raízes. E as raízes são exatamente isso, as nossas crenças e a nossa programação interna sobre dinheiro. E o Eker vai ainda mais fundo nessa ideia do invisível. Ele divide a nossa vida em 4 mundos, digamos assim. O mundo físico, que é o que a gente vê e toca, é só uma impressão dos outros 3. O mundo mental, o emocional e o espiritual. O que isso quer dizer na prática? Que a falta de dinheiro nunca é o problema. É só um sintoma, um reflexo do que está acontecendo nesses outros 3 mundos, no nosso interior. Ok, mas como é que essa programação interna vira dinheiro, ou a falta dele, na conta? O autor chama isso de processo de manifestação. Pensa numa fileira de dominós. É exatamente assim que funciona. A nossa programação lá do passado determina os nossos pensamentos de hoje. Esses pensamentos geram sentimentos. Esses sentimentos nos levam a certas ações. E, por fim, são essas ações que produzem os nossos resultados. É uma linha reta, uma cadeia de causa e efeito que molda a nossa realidade financeira. Isso tudo nos leva a uma pergunta essencial, né? Se essa programação é a raiz de tudo, de onde raios ela veio? Para conseguir mudar alguma coisa, a gente primeiro precisa entender como esse programa foi instalado na nossa cabeça. Bom, a nossa programação sobre dinheiro é formada, na maior parte, lá na infância. E ela vem de 3 fontes principais, 3 tipos de condicionamento. Vamos dar uma olhada em cada um deles. A primeira dessas fontes é a programação verbal. Ou seja, tudo aquilo que a gente ouviu sobre dinheiro quando era criança. E pode ter certeza, cada palavrinha ficou gravada lá no nosso subconsciente. Frases como dinheiro é raiz de todo mal ou gente rica é gananciosa soa familiar? Pois é. Isso não são só ditados populares, são verdadeiros comandos que instalam um software na nossa mente. Pensa só, se uma criança ouve a vida inteira que os ricos são maus, o subconsciente dela pode sabotar qualquer chance de sucesso financeiro no futuro. Por quê? Para proteger essa pessoa de se tornar alguém mau. O autor mesmo conta uma história pessoal muito forte sobre isso.
O pai dele olhava as cotações na bolsa de valores e sempre reagia com muita raiva, com frustração. O resultado, o Ecker cresceu programado para associar ações com fracasso e dor. E sem perceber, ele acabava sempre validando essa crença do pai nos próprios investimentos. Mas não é só o que a gente ouve, claro. A segunda grande influência é a modelagem, ou seja, o que a gente viu os outros fazendo com o dinheiro. Tem uma história no livro que ilustra isso de um jeito genial, a do pernil. Uma mulher sempre cortava as pontas do pernil antes de assar. Por quê? Porque a mãe dela fazia assim. E por que a mãe dela fazia? Porque a panela da avó era pequena demais. Essa história mostra como a gente copia hábitos sem nem questionar o porquê. E com dinheiro acontece a mesma coisa. Muitos dos nossos hábitos financeiros são simplesmente herdados, sem a gente nem parar para pensar. E essa modelagem costuma levar a dois resultados. Ou a gente vira uma cópia exata dos nossos pais em relação ao dinheiro, ou a gente se rebela e vira o extremo oposto. Mas o ponto-chave aqui é que os dois caminhos são a reação àquela programação original. Nenhum dos dois é uma escolha consciente e livre de verdade. E é por isso que esse modelo que a gente viu na infância é tão forte. Alguém já se pegou fazendo algo com dinheiro que, racionalmente, sabia que era errado? Pois é, o motivo é esse aqui. Quando o subconsciente precisa escolher entre a lógica e uma emoção muito antiga, muito enraizada, a emoção quase sempre ganha a batalha. Bom, até agora a gente falou bastante do problema, de como essa programação é criada. Mas agora vem a parte mais importante, a boa notícia. Essa programação não é uma sentença para a vida toda. É totalmente possível e, na verdade, essencial reescrever esse nosso modelo financeiro. E para fazer isso, o livro apresenta um processo bem claro, de 4 passos. Pensa neles como se fosse um guia. Como desinstalar o programa antigo e instalar um novo sistema operacional, uma mentalidade de riqueza. O primeiro passo, claro, é a consciência. Afinal, não dá para mudar algo que a gente nem sabe que existe. É o ato de começar a observar os próprios pensamentos sobre dinheiro, mas sem se julgar, apenas observar. O segundo passo é o entendimento. É olhar para esses pensamentos e investigar. De onde isso veio? É reconhecer que eles não nasceram com a gente, eles vieram de fora, dos pais, da escola, da cultura. Depois disso vem um passo que é libertador, a dissociação. É quando a gente percebe que essa programação antiga não somos nós. É só um arquivo antigo, uma informação ultrapassada, e que a gente pode, sim, escolher se afastar dela. E por último, o recondicionamento, que é de fato instalar o programa novo. É adotar ativamente novas formas de pensar e de agir como as das pessoas que têm sucesso financeiro. No final das contas, tudo se resume a isso: uma escolha. Nós não somos a nossa programação do passado. Nós somos quem observa os nossos próprios pensamentos. E a gente tem o poder de escolher quais pensamentos vamos alimentar, aqueles que nos limitam ou aqueles que nos fortalecem e nos levam na direção do sucesso e da felicidade. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Qual é aquela crença sobre dinheiro, uma só, herdada lá da infância, que pode estar nesse exato momento e, sem que se perceba, moldando todo o futuro financeiro? Só o fato de identificar essa crença já pode ser o primeiro grande passo para reescrever essa história por completo.